Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho deste domingo, Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 19. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Então responderam: uns dizem que é o João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros um dos profetas. Disse-lhe então Jesus: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa FM da cidade de Guaíra e Rádio Vida Nova FM aqui da nossa cidade de Franca, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Saiba que é uma alegria ter você aqui e obrigado por sempre estar compartilhando este evangelho. Quero saudar hoje, quero mandar um grande abraço para o nosso irmão em Cristo Gabriel, que está apresentando o programa Caminhando com Jesus, aqui pela Rádio Vida Nova. Deus abençoe Gabriel e toda a sua família. Amados irmãos, hoje a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, dois mártires da igreja, dois santos poderosos, que nós chamamos também de dois pilares da nossa igreja. Por isso que a liturgia hoje, por isso que o evangelho hoje vem falar tanto na primeira leitura da passagem de São Paulo e tanto no evangelho hoje vem falar também da passagem de São Pedro. São Paulo e São Pedro, nós conhecemos muito bem. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, perseguidor dos cristãos. E depois que se converte, ele começou a ser perseguido, porque começou a falar de Cristo, começou a falar de Jesus para as pessoas. E Pedro é o discípulo mais velho que Jesus tinha, é aquele discípulo turrão, aquele discípulo marrento que ele era, e é o mesmo discípulo que disse não para Jesus 3 vezes, que não conhecia Jesus, mas no fim, quando Pedro foi preso, porque estava pregando sobre Cristo, várias vezes Pedro foi preso, mas nessa última vez ele foi condenado à morte. E quando foram colocar Pedro na cruz, não sei se você sabe disso, mas quando foi colocar Pedro na cruz, ele disse: não, virem a cruz de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Então Pedro morreu de ponta cabeça, com a cruz virada para baixo, foi martirizado por amor a Jesus. São Pedro e São Paulo, esses dois santos que doaram a sua vida por Jesus, não se importando com represárias, não se importando com xingamentos, não se importando se seriam expulsos ou não das cidades, aldeias e regiões onde eles iam. Sabe por que eles não se importavam com os insultos? Porque eles sabiam que Jesus estava do lado deles. Da mesma forma, eu e você, neste mundo tão tenebroso, tão escuro, cada vez mais escuro, mas cada vez mais a escuridão vai tomando conta do nosso mundo. Como dizia Papa Emérito Bento XVI, o mal fará muito barulho, mas no fim o bem vencerá. De que lado você está, meu irmão, minha irmã? Peçamos a graça, peçamos o discernimento, peçamos a intercessão de São Pedro e São Paulo, para que possa nos ajudar nessa longa caminhada da vida, porque quantas vezes nós caímos no nosso pecado, nós vacilamos na fé e precisamos da intercessão desses dois santos poderosos para nos ajudar a voltar no caminho de Deus. Repare que Jesus falou para Pedro: tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. E Jesus quis dizer o quê? Que isso é a religião que nos liga a Deus. Aquela pessoa que fala: não vou na igreja não, reza aqui em casa, reza nada.
Nós precisamos da religião, porque a palavra religião significa religar, é uma ligação do homem com Deus. Então, amados irmãos, Jesus fala para Pedro assim: eu te darei as chaves do reino, tudo que ligar na terra será ligado no céu, e as chaves e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, amados irmãos, saiba que Pedro foi o primeiro Papa da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E Jesus falou para ele que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Então, amados irmãos, não importa tudo que a gente esteja passando, os insultos, as injúrias, os julgamentos, os xingamentos contra a Igreja de Cristo, nenhum mal poderá derrubar aquilo que Cristo já enraizou, que é a nossa doutrina, que é a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você tenha um santo e abençoado final de semana. Que São Pedro e São Paulo interceda por nós. Que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração. Paz e bem, eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Não se esqueçam de compartilhar.